Ah, começou! Eu ia tampar a visão de vocês só com o Rafael. O Rafael ainda não está aqui, mas daqui a pouco estará. Olá! Nós somos do Descomplica. Se você ainda não conhece a gente, eu sou a Mafê. Esse é o professor Eduardo de português. E a gente está aqui para fazer uma super revisão para o Enem. Eu vou ser breve, porque a gente já começou um pouquinho atrasado. Calma, tá tudo bem. Ninguém vai perder tempo de aula. Respira, não fique nervoso. Lembram da aula do psicólogo? Pense que você já passou e essa aula só vai confirmar isso. Vamos lá. O que você precisa saber hoje sobre esse aquecimento? A gente está numa semana de aquecimento para o Enem. Ontem a gente já teve aula de biologia e física. Hoje a gente vai ter aula de português e redação, gêneros textuais e propostas de intervenção. Tenho certeza que todo mundo quer saber sobre isso. Amanhã, história e geografia com movimentos sociais na Primeira República e fontes de energia. Quinta-feira vai ter aula de funções orgânicas e, em química e matemática, razão e proporção. Bom. E na sexta-feira, o melhor dia do ano. É o dia que todo mundo faz o coraçãozinho. E faz o coraçãozinho. Porque é o dia de muito amor, de muitos prêmios, de muita zoeira, de muita revisão pro Enem. Sexta-feira é véspera do Enem. Dia 7. E aqui no Descomplica, dia 7. Essa sexta, ok? Daqui a 3 dias. Não deixa pra outra não. Exatamente, essa sexta. De 9 da manhã a 9 da noite, a gente vai ter um aulão de 12 horas, na véspera do Enem, revisando todos os temas, de todas as matérias. Até filosofia vai entrar, gente. Se vocês não estudaram filosofia no ano, tem que estudar. Muito bom. Revisão de todas as matérias, sorteio de prêmios, vai ter pizza Domino's, vai Caraca, ter mochila, eu vai venho. ter mochila do Quat, vai ter, mochila. Camisa Chico Rei, vai ter ingresso do Cinemark, vai ter sorteio de tablet, vai ter... Já falei que vai ter pizza, gente? Já falou, vai ter pizza. Acho que pizza é a parte mais importante, né? Vai ter pizza. Todo mundo pensa em comida antes de pensar as coisas, né? Mas a gente vai entregar a pizza assim, na câmera, assim? É claro que não. A gente vai sortear pizza e a Domino's vai entregar por todo o Brasil. Caraca, isso é sensacional. E hoje, pra mostrar que isso tudo é verdade que a gente tá falando... Maneiro. A gente também vai sortear camisas do Descomplica como essa daqui. Hoje a gente vai sortear essa camisa do Rafa. O Rafa vai chegar daqui a pouco pra dar uma redação pra vocês. Não é obrigatório. Essa é a maior dica que a gente tem pra dar de redação pra vocês, que é que o título na redação do Enem não é obrigatório. Então, sabendo disso, você já sabe um monte de coisa de redação. O título não é obrigatório e não precisa pular linha depois do título se você decidir colocar o título na sua redação. Essa é a camisa do Rafael, dizendo isso pra você. E se você quiser concorrer a essa camisa, a gente vai mandar por entrega expressa pra você poder usar no dia do Enem. Então é só ir nesse link aqui. Ih, botei o dedinho errado. bit.ly/camisa 12 horas. Aí você se inscreve lá. No final da aula eu vou ligar pra você pra saber qual a cor da camisa do Eduardo. Você vai ter que me dizer qual é a cor da camisa do Eduardo. Não falem. Pergunta difícil. Muito difícil. E aí a gente vai perguntar, depois eu pergunto o seu endereço e tudo certinho pra gente poder enviar a camisa pra vocês. Ok? Combinado? Deu super certo isso ontem. Fizemos com a Maria Cecília. Maria Cecília do Rio Grande do Norte ganhou a camisa. Que maneiro. Vamos enviar por entrega expressa pra ela poder fazer a prova com a camisa do Descomplica. A aula é toda sua. Se fosse pra mim, será que daria em mim, Mafê? Não sei, vamos ver, botar aqui na frente um pouquinho. Pô, será que dá? Acho que dá. A altura acho que dá, né? Do lado assim, esticando, talvez dê também, né? É que nem mãe nem estica. Então é isso, a aula é toda sua, você tem meia hora a partir de agora e daqui a pouco a gente chama o Rafa, ok? A gente começou atrasado, não tem problema, a gente compensa esse tempo com vocês. Beleza? Boa aula, eu vou ficar no chat com vocês. Mandem perguntas com a hashtag 12horasnerd no Twitter que a gente vai responder. Beleza? Um beijo, boa aula, vou estar ali. Obrigado, Mafê. Excelente. Pessoal, que bom vocês estão aqui. Aula de aquecimento Enem, dia 4, a gente combinou com vocês. Segunda ontem, terça hoje. Aula importantíssima hoje de português. Já vou falar um pouquinho sobre o assunto da aula, sobre a matéria da aula. Depois vem a aula do grande Rafael. O Rafa vem aí mais tarde, daqui a pouquinho, para falar de redação. Outra matéria importantíssima. Aí amanhã, como a Mafê já anunciou, a gente volta com História e Geografia e termina na quinta esse aquecimento com matemática e química. Na verdade, na sexta-feira, todos os professores do Descomplica vão passar por aqui para te desejar aquela boa prova. Vai ser uma aula super alto astral, você não pode perder. A gente indica que você, poxa, a hora que você puder passar por aqui para nos dar um alô, para a gente mandar uma vibração positiva para vocês, vai ser bem legal, ó. Sexta-feira, 12 horas, nerds, ok? Pessoal, a aula de hoje a gente pensou em fazer o seguinte: a gente está usando como um pretexto do assunto da aula uma questão. Com certeza o pessoal já está com o material aí. Se você ainda não pegou o material, você vai entrar neste site aqui, ó. É o nosso blog desconversa.com.br. Tá onde a aula também, Mafê?
Tô mandando pra eles o link. Ela tá mandando, a Mafê tá mandando agora o link também pra vocês, direto com o material. Aí nós preparamos para que vocês ficassem com tudo assim, preparadinho para nossa aula, um resumo teórico em que a gente faz uma breve noção do que são os gêneros textuais, ok? E depois a questão que vamos finalmente resolver. Vamos lá? Todo mundo em paz, começamos, demoramos um pouquinho, mas agora a gente começa, ó, tudo na mais perfeita paz para você nos acompanhar. Lembra vocês que é uma aula de aquecimento, o nível aqui é sério. Isso aqui é descomplica, amigo. Vamos levar a sério. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria que você pensasse é o seguinte: a prova do Enem, ela é dividida em competências e habilidades. Falamos isso ao longo do ano inteiro nas nossas aulas. Para a galera aí que está um pouquinho ainda desantenada, competências e habilidades. São 9 competências e 30 habilidades que a prova acaba gerando na hora de você se preparar para as questões. Quando você pega esse assunto, gêneros textuais, por que a gente escolheu este assunto? Porque todo ano cai. Qual é a sua obrigação aí do outro lado, meu querido? Terminada essa aula, você vai pegar esse nosso material, fazer uma mega revisão, vai ler tudo completinho como a gente colocou, para não ter dúvida. Se possível ainda dá tempo. Hoje é terça, falta quarta, falta quinta. Acorda um pouquinho mais cedo ainda e dá uma olhada nos nossos módulos no site sobre gêneros textuais. Este assunto todo ano cai. Vamos então passar uma breve noção do que vem a ser os gêneros textuais. Isso é muito importante. Pega o seu material aí, por favor, que ele começa no início discriminando gêneros textuais de gêneros discursivos. Vamos, na verdade, considerar que são praticamente sinônimos. Olha o que ele fala no início. Vamos comigo? Os textos, em geral, podem ser agrupados em 5 grandes grupos. A prova do Enem, pessoal, gosta muito de cobrar do candidato, Exame Nacional do Ensino Médio, se ele tem uma habilidade de análise de textos. Então, o que você do outro lado tem que saber muito bem? Lidar com todo tipo de texto. Que tipo de textos são esses, Eduardo? Depende da classificação que a banca pedir. Para começar, eu te faço uma rápida pergunta. Aluno, o que é texto, hein? Texto é tudo aquilo que passa uma mensagem. Temos várias aulas no nosso site que explicam o conceito de texto. Existe o conceito de linguagem, existe o conceito de texto. Texto vem a ser tudo aquilo que transmite, que passa uma mensagem. Você sabia que às vezes até um gesto, isso aqui, ó, é um texto? Eu fiz um pedido de silêncio, isso aqui a gente chama de um texto não verbal. Nós temos os textos verbais, os não verbais, os que conseguem inclusive misturar esses dois apelos, o código verbal com o código não verbal, você vai chamar de um texto misto, de um texto híbrido. Preste atenção que esses conceitos que estou lembrando aqui agora, a banca do Enem gosta de usar bastante. Texto verbal, não verbal e texto híbrido. Acredito que todos vocês já têm um costume, já estão acostumados a mexer com essas definições. Vale lembrar que muitas perguntas, inclusive classificações, são feitas em cima do texto verbal. É onde eu vou entender se o aluno sabe avaliar um texto poético, um texto não literário, um texto só informativo. E dentro dessas pequenas classificações que estou lembrando aqui agora, texto poético e literário, texto não literário, texto informativo, conotação, lembra do sentido figurado? Denotação, sentido mais real da palavra. Dentro disso tudo, pessoal, é que a gente começa então a enquadrar os gêneros textuais. Lê comigo então o material de novo. Os textos, em geral, podem ser agrupados em 5 grandes grupos, de acordo com suas características. Quem tiver um lapisinho de posse do material, se puder sublinhar, características estruturais, características de linguagem, características de finalidade. Por muitas vezes os textos eles têm objetivos, funcionalidades. Eu estou escrevendo esse texto para quê? Para quem? Qual é a finalidade dele, ok? Esses grupos formam os chamados gêneros textuais e foram construídos para preencher as necessidades de interação linguística dos usuários. São os seguintes tipos de textos mais comuns. Aí você acompanha no nosso material. Letra A, os textos que relatam. Letra B, os textos que narram. Letra C, os textos que argumentam. Letra D, os textos que expõem. E letra E, os textos que instruem. Eu vou preferir seguir, deixa o nosso material encostado aí um pouquinho na sua mesa, onde você está acompanhando a nossa aula rapidinho. Deixa o nosso material aí, por favor, que eu vou aqui anotar no quadro, rapidamente,
com uma outra denominação esses gêneros textuais aqui no quadro. Olha, essas denominações que vou colocar aqui no quadro são as mais típicas de aparecerem em prova. Vamos aproveitar, dando, entre aspas, nome aos bois, vamos aproveitar, inclusive, enquanto a gente nomeia, a gente apresenta algumas características. Pode ser, preste atenção que essa revisão aqui agora, ela é muito importante. Ela vai ser, ó, The Jump of the Cat, o pulo do gato, para você realizar a questão que nós temos ao final do material. Vem comigo? Olha para cá. Dentro desses gêneros textuais, a gente poderia colocar como um primeiro tipo de texto importante a descrição. Textos que descrevem. Então você pega, por exemplo, um texto descritivo para analisar, aluno. Quais são as suas principais características? Cuidado para não repetir o óbvio. Ah, são textos que descrevem, isso eu já disse. São textos que apresentam características. Eles apresentam, na verdade, detalhes. A grande marca de um texto descritivo, pessoal, é justamente a ausência da mudança temporal. Porque necessariamente, quando se explica descrição, se vem junto a explicação sobre um texto narrativo, ou então a gente costuma chamar de narração. Descrição, narração. Narrar diferencia-se do aspecto da descrição, do descrever, justamente que quando você narra, você está contando uma história. Então são outros elementos constituintes. Vamos lá? Vamos deixar isso aqui muito mais claro e muito melhor definido? Vem comigo, presta atenção. Quando você monta uma descrição, você faz uma descrição de um cenário, você faz a descrição de um objeto, você faz a descrição de uma pessoa. O que caracteriza o aspecto da descrição, pessoal, é sempre o elemento estático. A descrição, ela é sempre o elemento estático. Deixa eu consertar esse S aqui. É sempre o elemento estático, parado. Então vamos lá. Vou fazer uma descrição aqui agora. Tá acompanhando? Olha pra mim, vou bater uma foto. Pô! Bati a foto. No que eu bato uma foto, descreva a foto. A foto é sempre um elemento momentâneo ali, daquele momento. Não tem sequência. A sequência, o aspecto dinâmico, fica para o texto narrativo. Enquanto a descrição é um tipo de texto estático, a narração é um tipo de texto dinâmico. Vamos tentar dar um exemplo bem rápido, bem simples? Você vira e fala assim: hoje, terça-feira, acordei às 6 horas da manhã. Em seguida, tomei um café, comecei a me arrumar e logo depois me aprontei para sair de casa. Ao chegar ao meu carro, ao me deslocar para o trabalho, consegui. Está reparando nas expressões que eu construo o meu texto narrativo? Eu coloquei ao acordar, ao chegar, ao me deslocar, hoje a tal hora, logo em seguida, mais tarde. Essas expressões adverbiais, esses verbos, a mudança dos tempos verbais, justamente isso, pessoal, é que vai acabar indicando isso, uma característica de um texto narrativo. Agora, a comparação entre os dois é assim que se faz. Mas quem são os elementos que constituem de fato uma narração? Toda narração que se preza, o nome já diz. Eu preciso da figura do narrador. Além do narrador, eu tenho a presença de personagens. Aí você já deve ter estudado isso. Os elementos como tempo, espaço, o enredo, acho que falei, né? Narrador, personagens, o enredo, tempo e espaço. Fique muito tranquilo que a banca do Enem não pode cobrar em redação. Daqui a pouco o Rafael vem aí, ele vai confirmar com você que a banca do Enem não pode cobrar de você esses tipos de textos na hora da redação. Qual é mesmo o tipo de texto que cai na hora de fazer a redação? Redação que é engraçado, que é o ato de redigir, quando a gente explica, né? Só que quando você pede um aluno, um candidato para escrever uma redação, eu poderia pedir o candidato para fazer uma descrição, eu poderia pedir para fazer uma narração, mas não. Daqui a pouco a gente fala melhor na aula do Rafael, o tipo de texto cobrado no vestibular do Enem, na prova do Enem, vem a ser a dissertação. E vamos lembrar rapidamente, até sem escrever, qual é a principal característica de um texto dissertativo, pessoal? Não é descrever, não é apontar características, não é contar uma história. A principal característica de uma dissertação, dissertar significa se posicionar, opinar, ok? Então, necessariamente, dentro de uma dissertação, eu preciso de uma posição ou posicionamento, chama como você achar melhor. Tranquilo até aí? Isso me dá um gancho suficiente para chamar o terceiro tipo de gênero textual, pessoal. É a argumentação. Porque, na verdade, quando eu provoquei vocês perguntando, provoquei no bom sentido,
que era uma dissertação, a dissertação, na verdade, ela pode ser de 2 ou de vários tipos. Para muitos, a gente explica a dissertação de 2 tipos. A dissertação que expõe, a dissertação que argumenta. Qual vem assim, então, um aspecto muito importante dentro da argumentação? A argumentação, pessoal, é o tipo de texto que necessariamente tem a ver com o convencimento. A argumentação, sua finalidade é sempre mudar a opinião do outro, mudar a posição do outro. Se o fulano ele era a favor, a argumentação vai tornar o sujeito contra, se essa era a minha intenção. Então, na verdade, na argumentação, eu vou colocar aqui para você que a sua finalidade vai ser sempre a questão do convencimento. Vou colocar até, acrescentar uma outra palavrinha, pessoal. Além do convencimento, a questão da posição, o posicionamento. Ok? A questão do posicionamento. Então você tem a argumentação no sentido de você convencer, no sentido de você se posicionar. Tranquilo? Vale lembrar que nós não estamos falando necessariamente ou estritamente do texto em si, da argumentação. Daqui a pouco o Rafael vem aí para te explicar a dissertação, ok? Nós estamos pegando aqueles tipos de textos que o Enem pode cobrar na prova de linguagens. Por falar nisso, vale lembrar, a prova sua de linguagens, que é no domingo, dia 9, são 40 questões, 5 questões de língua estrangeira. E essas questões de gêneros textuais, pessoal, elas vêm muito pulverizadas, espalhadas, diluídas ao longo da prova. E aí ele pode muito bem virar para você e perguntar como é que você sabe que aquele tipo de texto que ele está pedindo para você analisar é um texto argumentativo. Aí você vai lembrar de muitas aulas de redação que você com certeza assistiu aqui, ó, no Descomplica, sobre os métodos de raciocínio. Você sabia que as questões do Enem podem falar disso? Então vale a pena a gente confirmar, a gente lembrar. Você lembra daqueles principais métodos de argumentação? Os métodos de raciocínio? Você tem o método da dedução, o da indução e o método da dialética. A dedução, quando você tem um posicionamento que parte de uma ideia genérica para algo mais específico. Lembra disso? A indução, quando você tem casos particulares levantados que te levam à defesa de uma ideia central. E por fim, a dialética, que é aquele posicionamento em que você levanta um lado A, um lado B, necessariamente contrários entre si, até que você finalmente leva uma terceira e um último posicionamento seu, em que você relativiza as opiniões. Excelente método de raciocínio, inclusive, a ser utilizado em muitas argumentações. Eu reconheço um aspecto, eu quebro esse aspecto e depois, finalmente, eu me posiciono. Tranquilo? Vale lembrar, então, que dentro da argumentação, alguns métodos, por muitas vezes, a banca do INEP, a prova do Enem, já solicitou. Lembramos? Dedução, indução e a dialética. Tudo bem até aí? Posso tirar uma dúvida? Quantos tipos de textos que nós comentamos no início que nós analisaríamos? 5. São 5 gêneros textuais. Já foram 3. Os 3 que vamos combinar que são até os mais famosos, os mais lembrados, os mais conhecidos. Duvido agora você lembrar quais são os 2 últimos que estão faltando. O penúltimo, talvez até que você se lembre, se você está prestando atenção, se você está acompanhando a nossa explicação, até porque a folhinha, o material já te deu uma pequena cola, pessoal. Lembra que a gente diferenciou? A dissertação ela pode ser de caráter argumentativo, como a dissertação também pode simplesmente expor. Me dá um sinônimo para expor, pessoal. Expor significa mostrar, colocar. Eduardo, eu vou expor minha opinião a respeito da violência nas grandes cidades. Eu acho um absurdo a maneira como o governo conduz a questão da segurança pública nas grandes cidades. Legal. Você expôs uma opinião. Você argumentou? Não. Você conseguiu isso aqui simplesmente com essa sua frase declaratória? Não. Você se posicionou? Não. Você só afirmou. Então, na verdade, pessoal, o texto, o gênero textual que trata de expor são os textos que vão criar uma exposição. Então você tem simplesmente um texto que ali coloca, com o seu objetivo não é convencer ninguém, é só apresentar uma ideia, ok? Cuidado que esses textos, então, são meramente textos informativos, são textos que expõem uma ideia, mas não necessariamente com o objetivo final de convencimento. Então olha só o que eu vou colocar aqui, ó. Preste atenção e gruda o olho aqui, nem em exposição, eu vou colocar, ó, que a característica da informação é apenas a da apresentação de ideias. Eu informo, eu apresento. Tudo bem? É uma informação, é uma apresentação de ideias. Mafê, no nosso chat, tá tudo bem?
Tudo bem, eu tenho uma questão aí. Pode fazer a pergunta. Pode falar? Pode. Calma aí que tem a mágica agora, que a gente tem a mágica. Vamos lá. Juliana Catelli perguntou no Twitter com a hashtag 12HorasNerd. Hashtag 12HorasNerd, bota lá no Twitter. Qual tipo de texto dos blogs, por favor? Excelente. Qual o tipo de texto dos blogs? Pessoal, muito boa a pergunta. Vai depender do seguinte, sempre que você fizer uma pergunta dessa, você tem que perguntar previamente. Depende da finalidade, do interesse. Vamos lá. Eu conheço muito bem um blog que é sobre pessoas que gostam de viajar. Então você quer viajar para um determinado lugar, tem um blogueiro muito famoso, não vem ao caso citar o nome, mas você vai procurar, tem vários. E aí você vai no blog dessa pessoa famosa que ele vai te dar mais dicas. Olha, vai para tal lugar, vai para tal lugar. Olha, se você analisar, é um texto que tem um caráter de descrição? Por uma parte sim, porque ele descreve, ele apresenta características sobre os lugares, ele narra. Necessariamente ali no blog ele tem narrador, personagem, espaço, a figura do tempo. Já fica mais complicado. Ele está com alguma intenção de te convencer a ir a tal lugar? Foi você que procurou o blog. Lembra que ele não está querendo necessariamente vender aquele lugar para você comprar. Ele não é a agência de turismo que está querendo te convencer. Vai para esse lugar, imperdível, inesquecível. Ele fez isso por acaso? É um texto meramente informativo. É um texto que está apresentando características sobre um determinado lugar. De onde se conclui que você poderia chamar esse tipo de gênero textual de algo expositivo. Tudo bem? Mafê? Fechou? Tudo bem. Posso ir para o último tipo de texto? Lembra que era 5, pessoal, para a gente fazer a nossa querida questão. A gente não pode colocar aqui embaixo aqueles textos que instruem, aqueles textos que orientam, que apresentam o caráter da instrução, da orientação. Por muitas vezes até pode apresentar uma certa advertência. Lembra desse tipo de texto? Eu deixei por último que muitos esquecem o seu nome. Ele é o tipo de texto injuntivo. Mas como eu coloquei todos aqui com AOTIO no final, vou chamá-lo de injunção. É o gênero da injunção, pessoal. Então você tem a descrição, narração, argumentação, a exposição e a injunção. O que são textos injuntivos? São aqueles textos que você encontra em manual de instrução, bula de remédio, receita de uma comida, de um bolo. Então, quando você tem uma orientação, simplesmente um texto que tem um caráter de mostrar o que fazer, não necessariamente querendo te convencer, e sim apenas de instruir, você está diante de um texto injuntivo. Vamos colocar aqui do lado, são textos no caráter de instrução ou então de orientação. Instrução, orientação, é o tipo de texto injuntivo. Fechou até aí? Deu para fazer uma rápida revisão desses gêneros textuais. Volta para o nosso material. No nosso material, depois você tem um exemplo para cada tipo de gênero desse que a gente colocou no quadro. Aqui é só uma rápida revisão em função do tempo que a gente tem. Tranquilaço? Beleza? Viu o que é aquecimento? O aquecimento é para te mostrar que esse assunto, meu amigo, vai cair sobre gêneros textuais. Eduardo, mas isso que eu não entendo. De onde vocês tiram essa profetização de que vai cair? Porque todo ano tem, todo ano cai. Então você, do outro lado, não pode dar esse mole. Vamos fazer uma revisão nessa matéria. Olhando aí no seu material, depois dessas definições e dos exemplos, procura para mim, olha só que legal o exemplo, inclusive, do texto injuntivo. Puxa uma setinha, se você quiser, aponta aí, ó. Textos que instruem. Aí tem uma receita, inclusive, de uma torta. Amor aos pedaços. Dá uma fome essa hora, não dá? Conhece essa torta, meu filho? Amor aos pedaços, ela é sensacional. Quer fazer? Tem uma receita aí no nosso material. Tem os ingredientes, que ele descreve quem são os ingredientes, mas depois tem uma parte importante assim, ó, preparo, modo de preparo, ok? Aí ele vai te dizer o que deve fazer. Na batedeira, bata bem, adicione as gemas, acrescente. Por último, acrescente as claras, leve a mistura. Para a cobertura, misture o suco de uma laranja. Estão entendendo? Então, na verdade, quando você tem a marca verbal do imperativo, o imperativo aí vai ser fundamental. Olha para cá, para você identificar um texto injuntivo. Marca gramatical, o imperativo. Tudo bem, pessoal? Estamos entendendo isso? Aí, se você acompanhar na nossa folha, no nosso material, também está escrito assim, ó, os modos de você organizar discursivamente um texto. Cuidado para você não confundir. Gênero textual é o que a gente colocou no quadro. Mas você também pode aprender a maneira como você organiza um texto discursivamente. Narrando, como ele colocou na letra A,
descrevendo, ou na dissertação que a gente já deu uma palhinha aqui anteriormente. Lembra? A dissertação que é sempre você opinar, você se posicionar, dissertar significa, aí você tem a dissertação aqui, ó, da argumentação e da exposição. Fechou? Então cuidado que uma coisa se confunde com a outra, mas gêneros textuais e modos de organização discursiva são assuntos clássicos da prova. Você lembra como é que a gente começou? A gente falou das habilidades, habilidade 16, 17, 18. Não precisa ficar preocupado com esses números. Ah, vou procurar agora na internet com a habilidade 16 que o Eduardo Valadares comentou na aula dele. Nada disso. Você não precisa saber qual é o número, você só precisa saber e confiar na gente. No nosso trabalho, todo ano isso cai. Vamos então para a nossa questão? Vamos lá, porque depois de uma palhinha dessa, a gente faz a questão fácil. Depois fala com a Mafê que tem pergunta. Daqui a pouco eu já ouço a Mafê perguntando. Pegamos um texto, que é um texto até conhecido jornalístico, ele é antigo, lá de 2005, do Paulo Coelho. Paulo Coelho, que muitos atribuem, isso não é literatura. Não vem essa discussão agora. De fato, a gente considera o Paulo Coelho um paraliterário, né? Um texto assim. Mas depois a gente entra nessa concepção. Vamos direto para o assunto do texto em si. Manuel trabalha 30 anos sem parar, educa seus filhos, dá bom exemplo, dedica-se o tempo inteiro ao trabalho e jamais pergunta: será que tem sentido o que eu estou fazendo? Sua única preocupação é achar que, quanto mais ocupado estiver, mais importante será aos olhos da sociedade. Seus filhos crescem e saem de casa, é promovido no trabalho. Um dia em que ganha um relógio ou uma caneta como recompensa por todos esses anos de dedicação, os amigos vertem algumas lágrimas e chega o momento tão esperado. Está aposentado, livre para fazer o que quiser. Manuel é um homem livre, com uma situação financeira razoável, bem informado, um passado impecável. Mas, e agora? O que fazer desta liberdade tão arduamente conquistada? Todos o cumprimentam, elogiam, mas ninguém tem tempo para ele. Pouco a pouco, Manuel começa a ser inútil, apesar dos muitos anos servindo ao mundo e à sua família. Pegar o texto, apesar do tom, né, e do contexto ser algo bastante dramático, uma pessoa que vive a vida buscando uma recompensa, buscando uma valorização, buscando um reconhecimento. Aí o texto termina e vem a pergunta que nós elaboramos. O reconhecimento dos diferentes, olha para cá, ó, gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função social específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos seus conhecimentos construídos socioculturalmente. Galera, fica atenta que por muitas vezes os enunciados das questões de português da prova do Enem, eles já te levam por muitas vezes e te deixam na cara do gol. Cabe a você ter também uma calma, uma habilidade na hora de ler o enunciado, ok? A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que a sua função é... Então, finalmente, qual é a pergunta que o Enem quer colocar por meio de uma questão dessa, né? Qual é o objetivo desse texto? Qual é a finalidade? Qual a função dele? Ele está aí para quê? Letra A, satisfazer a expressão individual do seu autor. Então, na verdade, é como se eu estivesse colocando para fora as minhas vontades, os meus desejos, satisfazer a minha expressão individual. Vale lembrar que quando você tem muito essa característica da letra A, pessoal, você, na verdade, vai ter em jogo a função emotiva. Lembra disso? Lembra das funções da linguagem? Anota aí no seu material, anota aí na folhinha, estudar funções da linguagem. Dá uma olhada rápida em funções da linguagem. Rápido, de bate pronto, são 6. Função emotiva, que está centrada no emissor, a função apelativa, que está centrada no receptor, a função metalinguística, que está centrada no código, a função fática, que estabelece o canal, ok? Você não tem a função poética, aquela que está centrada na mensagem, e a função referencial. Falei das 6? Falei das 6. 2 mais 2, 6. Emotiva, apelativa, metalinguística, fática, poética e referencial. Tranquilo? Isso é função de linguagem. B de bola, opinar sobre um comportamento típico na sociedade. Em algum momento você viu o próprio personagem, o próprio Manuel, inclusive, dando a opinião dele? Você reparou que o texto é de um narrador onisciente, que sabe de tudo, mas o próprio... É Manuel o nome do personagem, não é? Isso. O próprio Manuel em si não está falando, não está opinando. Na verdade, quem opina é quem está por fora. É o narrador onisciente. Cuidado com isso. Cuidado que a simples boa leitura, por isso que, descanso, concentração, valem muito na hora da prova. Tchau, letra B. C. A função desse texto é debater a validade das atitudes tomadas pelo personagem. Debater
discutir, ele está lançando, ele solta as ideias do que é o Manuel, mas ele não debate. Se fosse debater, na verdade, eu só estava ouvindo opiniões contrárias e tentando convencer o outro, pessoal. Debater não tem isso no texto. T. Expressar o juízo reprobatório do autor diante das escolhas de Manuel. Aí cabe uma pausa rapidamente para você entender o que significa reprobatório. Expressar o juízo de reprovação do autor diante das escolhas. Olha só, por um acaso no texto você lembra de ter uma reprovação no comportamento? Ele simplesmente coloca o que acontece e deixa para você julgar. Manuel levou uma vida infeliz, Manuel mandou mal, Manuel fez o que tinha que fazer. Isso fica para avaliação e reflexão do leitor. Letra E. Propor a reflexão a partir de uma experiência narrada. Desculpa, eu fiz o comentário da D para encaminhar para o gabarito. Letra E, de propósito. Ele propõe uma reflexão a partir de uma experiência narrada. Fala do personagem, fala do seu contexto, e o objetivo do texto qual é? Que você pense, é verdade, trabalhou por 30 anos e não valeu a pena. Não. Assim acontece com muita gente. E você, leitor, aqui reflete. Aí vamos só combinar? Você vê, né? Você estuda isso aqui, quando na verdade, por muitas vezes, as questões são a mistura disso, um conhecimento teórico, com uma interpretação. Não abandone esses conceitos, eles vão ser muito importantes para que você consiga realizar uma questão como essa, fácil, com a nossa ajuda, descomplica, a gente chega lá. Tudo bem, pessoal? Mafê, minha querida, pra gente chamar o Rafa tá chegando redação, o Rafa tá chegando. Fala aí, Mafê. Na verdade, é um convidado ilustre que vai fazer a pergunta para vocês. Quem é o convidado? Não sei, surpresinha da mágica da tela. Chega aí, Rafa. Você já tá aparecendo? Sim, aqui. Eu não sabia, não. Oi, pessoal. Já tô aqui. Que legal! Pode falar a pergunta que você separou no chat pra ele. Eu vi a Renata fazendo uma pergunta muito boa, Eduardo. Ela perguntou assim, como é que eu sei... Tá, tem que olhar pra cá, né? Como é que eu sei que um texto histórico é Eu tenho que olhar para o Eduardo, foi mal. Como é que eu sei que um texto histórico é narrativo ou argumentativo? Quando é que um texto histórico é narrativo e quando é que um texto histórico é argumentativo? E, Renato, quando ele responder, isso vale, na verdade, para qualquer texto, né? Qualquer tipo, seja histórico ou não, existem características que fazem com que ele seja narrativo, existem características que fazem com que ele seja argumentativo. Com vocês, Eduardo Minho. Pessoal, só para fechar, para passar a bola pro Rafael, que a gente está no laço do nosso tempo, tá? Mas olha só, muito boa pergunta. Quem fez uma fé, Renata? Grande Renata, um beijinho para você. Obrigado pela pergunta, tá? Mas que fique claro. Como é que eu vou saber que um texto é narrativo ou argumentativo no seu apelo histórico? Basta você saber os elementos constitutivos, os elementos que compõem uma narração e uma argumentação. Lembra que na aula a gente comentou rapidinho? Narrador, personagem, enredo, tempo, espaço. Um texto argumentativo, por mais que ele tenha sido escrito no século XIX, no século XX ou no século XXI, não importa a época, o texto argumentativo ele tem outros elementos constitutivos, quando sua finalidade principal é o convencer, tá certo? Então, na verdade, o que vai mostrar se o texto é argumentativo ou narrativo é a linguagem, é a estrutura, os elementos que o constituem. Então, se você souber discriminar esses textos com todas as suas caracterizações, fica fácil. Aí você vai jogar no contexto social da época para você ver em que medida aquele elemento histórico pesa para você definir aquele texto. Tudo bem? Ok, Renato? Pessoal, deixo vocês agora com Rafa Príncipe, meu querido amigo. Ele me chama de Rafa Minion, mas o Rafa Príncipe tá vindo aí. Rapidinho a Mafê, vai dar o anúncio. Grande Mafê! Pode vir, Rafa. Vem. E eu tô indo, tá? Beijão pra todo mundo. Sexta-feira tamo aí. Vem, Rafa. Vem. Ai, desculpa, você queria apresentação, Cheguei. né? Vai lá, a gente apresenta. Então, finge. E com vocês, o príncipe da redação. Aê! Ele fica tímido. Ele fica Rafa é tímido. muito tímido. Gente, eu tô aqui só pra lembrar vocês que o link da camisa tá aqui em cima, tá? Eu posso mandar pra vocês no chat, no Twitter, mas é sempre o mesmo. bit.ly/camisa 12 horas pra ganhar uma camisa do Rafa. Título não é obrigatório. Muito bonito. Ele não vai falar... Você vai falar sobre o título hoje? Só propósito de intervenção. Não. Mas a gente já pode adiantar que o título não é obrigatório. E outra coisa, o material tá no desconversa.com.br, mas a gente também vai enviar pra vocês aqui no chat toda vez que vocês pedirem. E é isso. Eu começo, vai E ter isso? intervalo, já posso apagar o quadro? Pode ir, Poxa, Rafael. Eduardo, você nem O quadro vai pagar o é quadro. todo seu. Posso? Poxa, Rafael, você tá na frente. E lembrem que a Print. gente tá... Print. Ah, o print. Vem aqui pro print, Eduardo. Eduardo. Print. Olha o BMTL. Já deram print, né?
Foi. Gente, não esqueçam de mandar perguntas pro hashtag 12 Horas Nerds. Lá eu tô pegando tweets legais que vocês estão mandando pra colocar na aula. E também perguntas pra poder fazer pros professores, ok? Pode vir. Posso? Pode vir. Quer falar mais alguma coisa? Não, se inscrevam para concorrer à camisa. Eu vou ligar pra vocês no final da aula do Rafa, hein, gente? Ah, você tá pagando o quadro? Tô Você vai pagando, pode escrever? continuar falando. Então tá tudo bem, então eu vou ficar aqui, ó, sambando. Brincadeira, eu não sei sambar. Deixa isso aqui. Por favor. Tá. Então é isso, gente. Como é que vai Vai funcionar? atrapalhar, porque me dá dor de cabeça esse negócio. Ah, fala sério. Rafael tem toque. Rafael tem Não. toque. Ele tem vários toques. Onde isso é bom gosto. O Rafael tem toque, pra vocês que não conhecem o Rafael, é essa pessoinha aqui atrás de mim. Ele tem toque, ele não gosta de quadros desorganizados. Se fizer assim, ó, já fica nervoso, já tá ficando, ó, tá tremendo ali a perna, um pouquinho. E aí, como é que vai funcionar o sorteio da camisa enquanto o Rafa escreve? Eu vou ligar pro sorteado e aí vocês vão ter que atender, a pessoa, né, vai ter que atender. Alô, e aí vocês vão Mafê? ter que dizer Alô, a Mafê? cor da blusa do Eduardo. O Eduardo já foi embora, tá aqui atrás, mas ele não está mais em foco. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Quem tirou print, tirou print. A pergunta é realmente muito difícil. Acho que devia estar no Enem todo ano pra vocês gabaritarem sempre. E aí vocês vão ter que dizer ao vivo para todo mundo ouvir. Eu vou botar no Viva Voz, claro. Vocês iam sair dessa sem passar uma vergonhinha? Claro que não. Tô aqui todo dia passando vergonha com vocês. E aí vocês vão... A pessoa, né? Eu tô falando vocês toda hora, mas é você, o grande sorteado da tarde, vai ganhar a camisa. E aí, Rafa, podemos? Podemos. Então tá bom, ele vai falar de competência 5, propostas de intervenção. Com vocês, Rafael Cunha, o príncipe da redação. Fiz uma poesia! É verdade, ficou linda Que demais, bonito inclusive. isso, gente! Grande Rafael. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde a todos. Renan, tem que ver, o volume da minha voz é mais baixo do que a do Eduardo. O Eduardo fica berrando grita. aqui no estúdio. Eduardo e aí grita. as pessoas falam, Rafael fala muito baixo. Não, eu falo normal. Esse Minion aí que fica berrando. Aliás, eu vi um trailer fantástico sobre você, Eduardo. Vai E lançar. depois eu vou lançar no meu Facebook. Tá espetacular. Outro dia eu vi shampoo e condicionador do Minion. Quase que eu comprei, mas eu tava com pressa e eu vou encontrar. Vocês vão ver. Bom, pessoal, hoje temos super, ultra, hiper overdose de mim mesmo. Tem aula agora, 30 minutos depois, mais uma aula regular de 1h30, mais empurrão para o Enem, mais 1h30. Enfim, a gente vai se divertir a beça aqui. Hoje, você me conhecendo, você não me conhecendo, nós vamos falar sobre algo fundamental na redação do Enem. Nesse aquecimento, eu escolhi um tópico que ferra muita gente e muitos alunos bons perdem pontos fundamentais na redação por causa disso aqui. Eu quero falar sobre propostas de intervenção, sobre a competência número 5, que é exatamente a que vai medir a proposta de intervenção, uma competência que vale 200 dos 1000 pontos possíveis na sua redação. Eu fiz questão de anotar, e aí eu não decorei as palavras, tá? Por isso que eu estou olhando aqui. Eu fiz questão de anotar o que a própria banca do Enem, a banca do INEP, né, coloca lá como uma proposta de intervenção que merece os 200 pontos. Olhem as palavras que eles utilizam, olhem as palavras que eu vou colocar aqui, e a partir dessas palavras nós vamos chegar a algumas conclusões. Olha o que eles dizem. A competência 5, essa eu sei decorada, ele diz: elaborar propostas de intervenção respeitando os direitos humanos. Até aí você já sabe, né? Até aí não tem nenhuma novidade. Até aí você sabe que o respeito aos direitos humanos não é nem uma condição da prova, é uma condição sua como ser humano, como cidadão. O que eu quero aqui é garantir não 40, 80, nem 120, nem 160 pontos. O que eu quero aqui é garantir os 200 pontos. E olha só o que é dito. Bom, primeiro ponto. Eles falam, para você conseguir atingir os 200 pontos, essa proposta de intervenção ela tem que ser detalhada. Opa, aspecto número 1, não dito por mim, sim dito pela banca do INEP, tá? Segundo aspecto fundamental para você chegar aos 200 pontos, ela tem que ser relacionada ao tema. Já já eu volto a isso, eu quero escrever o terceiro aspecto fundamental antes, tá? Terceiro aspecto fundamental, e aí olhem as palavras que eles usam. Articulada, para você atingir os 200 pontos, essa proposta de intervenção deve ser articulada à discussão, desenvolvida. Posso apagar aqui, Mafê? Pode. A hashtag, você vai apagar a hashtag. Eu tento colocar aí em cima, tá? Tá bom. Ó, desenvolvida no texto. Então vamos lá, olha só. Pronto, chega, não preciso mais disso aqui. Gente, o que eu quero que vocês vejam? Isso é tudo escrito por eles. Eu simplesmente copiei aqui, literalmente, Ctrl+C, Ctrl+V do que está colocado pela banca. E agora eu quero chegar a algumas conclusões. Primeiro,
Se para você atingir os 200 pontos, ela tem que ser detalhada, me responde. Como tem delay, tem 28 segundos de delay, né, Renan? Eu vou pular a resposta de vocês, vou partir da premissa que você está me respondendo. Se ela tem que ser detalhada, adianta você responder assim, para melhorar isso, ou para intervir nisso, ou para solucionar isso, ou para amenizar essa realidade, temos que investir em educação. Se você usar a palavra como educação, ou se você disser criar leis, ou se você disser conscientizar, ou se você disser fiscalizar, palavras que são comuns na hora de propor soluções, pessoal, vocês estão detalhando a proposta? Não. Ah, Rafael, mas se eu só falar investir em educação e conscientização, eu vou tirar 0? Não. É que a distância entre 0 e 200 é uma distância gigantesca, uma distância abissal, e uma distância que eu quero que você, de alguma forma, complete. Eu quero que você atinja os 200. Então, se ela é detalhada, já estou te comunicando. Não adianta colocar um negócio, educação, fiscalização, punição, conscientização, um negócio genérico. Você tem que entrar em minúcias e já a gente vai falar sobre isso. Segundo aspecto, ela tem que ser relacionada ao tema. Me diz, em que parte da redação você claramente mostra para a banca que entendeu o tema e ainda tem uma opinião, um ponto de vista sobre essa temática? O Eduardo não estava falando agora sobre ponto de vista, posicionamento num texto argumentativo? De novo, em que parte da redação você com certeza mostra para a banca que entendeu o tema e de algum modo se posiciona em relação a ele? Não é a introdução? Ótimo. Então, de alguma forma, você vai, na sua competência 5, na hora de propor a intervenção, você vai fazer com que a sua intervenção seja pertinente àquilo que você colocou na introdução, mas calma. E agora vem a parte mais importante, tá? Ela tem que ser, então, ó, deixa eu só sublinhar aqui, o detalhamento, a ideia de tema relacionado, e agora o mais importante, ela tem que ser articulada à discussão desenvolvida no texto. Pessoal, dito de outro modo, para onde você tem que olhar, e ela tem que, a sua proposta de intervenção, as suas propostas de intervenção tem que estar diretamente relacionadas a quê? Isso, aos seus. Se é uma discussão que foi desenvolvida, ela tem que estar diretamente, olha o que eu vou escrever aqui, ó, diretamente ligada aos argumentos que você colocou no desenvolvimento. Ou seja, e obviamente esses argumentos, eles devem conter algum nível de problematização. Isso eu acho que eu sempre falo, e você já deve ter intuído, você já deve ter ouvido falar de outros professores, né? Ora, você só vai ter soluções se antes da solução você tiver algum tipo de problema. Então, olha, deixa eu tentar mostrar uma coisa para vocês. É impressionante como as pessoas acham que educação é uma saída mágica que resolve todos os problemas do mundo. Não é. Toda vez que você, independente do que discutiu lá no desenvolvimento, independente da problematização, disser temos que investir em educação, se você fizer isso, vou refazer minha frase, tá? Se você fizer toda vez, vamos investir em educação, muitas vezes vai dar certo, realmente a educação resolve um monte de coisa, mas volta e meia isso vai dar errado. Ou não vai ter nada a ver com o que você falou. E se não tiver nada a ver com o que você falou, a banca vai olhar e vai falar, peraí, não está articulada a discussão desenvolvida. O cara chutou qualquer troço, ele falou, vamos educar as pessoas e pronto. Você entende isso? Eu vou dar um exemplo agora, desemprego. Eu vejo uma galera falando, não, porque para acabar com o desemprego, não investir em desemprego, para diminuir, eu tenho que investir em educação. Vou radicalizar. Imagina que a gente tem 20 milhões de desempregados. Agora educa todo mundo. Dá faculdade, diploma no ensino superior, MBA, mestrado, doutorado, dá o escambau para eles. Parabéns. Adivinha o que você tem? 20 milhões de pessoas educadas, muito educadas e desempregadas. Porque, na verdade, educação não cria posto de trabalho. Educação faz com que uma pessoa se diferencie da outra e uma pessoa mais educada, mais qualificada, ela consegue galgar postos mais altos. Mas não é a educação, e sim uma série de outras medidas, provavelmente socioeconômicas, que vão fazer com que sim o desemprego diminua. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que a educação atrapalha, eu só estou dizendo que ela não soluciona. Então ela tem que estar diretamente ligada aos problemas para aí sim você chegar aos 200 pontos. Ok? Dito isso, agora vem a pergunta. Tá, ok, Rafael, entendi quais são as características da proposta de intervenção. O que eu faço agora? Agora eu vou para alguns macetinhos. Vocês querem dar print, né? E eu também quero perguntar para uma Fê se está tudo bem. Print! Uma Fê? Eu tenho uma pergunta da... não sei o nome dela porque não tá aqui no
Fala, pode falar. Mas eu vou posso apagando, chamar tá? ela de Posso Dancing apagar? Queen, pode apagar. Dancing Queen, porque foi assim que ela se denominou no Twitter. Fala, Dancing Queen. Eu preciso colocar mais uma proposta de intervenção? Isso, boa pergunta, olha só. Dancing Queen, ela perguntou, eu preciso colocar mais de uma proposta de intervenção? A resposta, a rigor, é não. Você não precisa, porque está escrito lá muito claramente. Elaborar proposta de intervenção. O que foi? Hashtag. Hashtag o quê? Pra você Que eu não ver. coloquei, tá. Elaborar, peraí, deixa eu apagar aqui. Elaborar proposta de intervenção. Mas é aquilo que, vamos lá, você vai me perguntar, tá, então não precisa. Então posso só elaborar uma? Pode. E se eu elaborar duas, é ruim? A resposta é não. Se você se alimenta com arroz e de repente eu coloco um pouquinho de feijão, aqui a sua alimentação vai ficar mais completa, seu prato vai ficar mais gostoso, vai ficar mais combinadinho e você vai sair mais satisfeito. É claro que para eu colocar arroz e feijão, eu tenho que dar o espaço necessário para os dois. Se eu encher o prato de arroz e depois jogar feijão, aquele troço pode transbordar e ficar uma meleca só. Você está entendendo, Dancing Queen? Então, vamos lá. Você pode colocar mais de uma, você pode colocar duas, de repente você pode colocar até três, desde que haja espaço para isso. E é um cuidado que você vai ter que tomar, tá bom? O que mais, Mafê? Não, hashtag- por enquanto só isso. O quê? Você pagou a hashtag, eles não estão mais mandando dúvida. É 12 horas nerds? 12H nerds. Tá, ok. É 12H H minúsculo. nerds. H minúsculo? Tá bom, pode ser. Acho que todo mundo vai entender, né? Bota o traço do H no meio do H, com a professora Ai, ensinou. meu Deus do céu. Vamos lá. Agora sim, Tá tudo bom. bem. Vamos lá? Pessoal, como é que vocês vão fazer isso que eu coloquei aqui? Eu quero. Tem um giz branco aí, Renan? Na Aqui? gaveta. Foi mal, galera. Estamos com problemas técnicos, não temos. Então, olha só. Proposta, se tiver, tá mais embaixo. Pessoal, eu quero que vocês se acostumem a fazer 3 perguntas para conseguir buscar esse nível de detalhamento. Tá? Na verdade, existe até uma 4ª pergunta, mas normalmente essa 4ª ou ela é óbvia ou você não tem espaço para isso. Que perguntas são essas? Toda vez que vocês problematizarem, eu quero que vocês... obrigado. Toda vez que vocês problematizarem alguma questão, eu quero que vocês se perguntem 3 coisas. Primeiro, para resolver, quem pode fazer isso? E aí, quando eu pergunto quem, no fundo, eu estou querendo que você busque um agente interventor, ok? Se eu estou falando de proposta de intervenção, eu preciso de um agente interventor, alguém que de alguma forma atue sobre aquilo. Segunda pergunta, você vai perguntar o quê? Ou seja, esse agente interventor, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que tomar uma ação ou buscar uma medida cabível, ok? Beleza? Mas eu tenho uma terceira pergunta. Depois que você responder quem faz e o que esse alguém faz, o nível de detalhamento que a banca espera para você atingir 200 pontos vem com a pergunta como? Então, olha só. A terceira pergunta fundamental é como esse agente que tomou essa medida vai fazer com que essa medida seja de fato implementada. É como se você trouxesse para a realidade isso aqui. E aí, como eu falei, só para deixar claro, só para ficar bonitinho aqui, é aqui que você vai ter o detalhamento da sua proposta. E é isso aqui que garante os 200 pontos, ok? E aí, olha só, lembra que eu falei que tem uma 4ª pergunta? Eu vou botar aqui 4ª entre parênteses, porque nem sempre dá para fazer, ou às vezes é tão óbvio que nem vale a pena você falar. A 4ª pergunta seria, quais os efeitos? Eu estou colocando entre parênteses justamente porque ela não seria a mais importante de todas, tá? Quais os efeitos que eu vou ter se eu tomar essa medida com esse tipo de ação, com esse detalhamento? Às vezes esses efeitos são óbvios, é o próprio problema. Eu estou falando de violência na escola brasileira. Aí eu falo que o governo vai tomar uma determinada medida, que é colocar leis e garantir a fiscalização, propondo que policiais vistoriem periodicamente escolas com histórico de violência. Então, quem? Governo, ação, lei e fiscalização. Detalhamento, colocar a polícia para periodicamente vistoriar escolas. Ok.
Que efeito você vai ter? Diminuir a violência na escola. Mas se isso é o tema, e se obviamente eu já quero falar sobre isso, eu posso, nesse caso, deixar o efeito de lado. Ok? Beleza? Então, o efeito seriam... os efeitos, né? Seriam as consequências. Ok? Beleza? Então, pessoal, para ter certeza de que vocês sabem fazer isso aqui, eu queria... Nos próximos, cara, passa muito rápido, nos próximos 10, 11 minutos que ainda tem de aula, já é isso tudo, Renan? Eu não sei se eu tô perdido. Você tem 10 minutos. Tem 10 minutos, cara, voa isso aqui, tá? Eu queria treinar isso aqui. Quais são os agentes que nós podemos utilizar? E meus alunos ao longo do ano sabem bem quais são os nossos agentes, que a gente fala sempre, tá? Que ações ou medidas genéricas eles podem tomar? Lembre-se, as ações ou medidas elas podem ser genéricas ou específicas. A especificidade vai ser depender do tema, e eu não vou ficar aqui botando 1 milhão de temas e 1 milhão de especificidades. Mas genericamente eles podem fazer algumas coisas. E o como, de novo, vai depender da especificidade do tema. Eu quero treinar pelo menos isso aqui, essas duas primeiras perguntas, e se possível a terceira. Tudo bem? Mafê, eles estão entendendo? Eu estou com uma sensação de que eu estou falando muito rápido, cuspindo, vomitando, mas é justamente pelo tempo e eu quero passar o máximo possível de conteúdo. Responde para mim, assim, vê com eles. Renan, estou falando aqui pra caramba para ver se dá o delay de 28 segundos. Estão entendendo? Tá tudo certinho? Tá tudo certo. O Renan me colocou aqui na telinha, mas é só pra dizer que tá tudo certo. Tá? Então, pessoal, deem um print que agora eu quero treinar isso com vocês. Vamos lá? Print. Fechou? Bom, chegou a hora, pessoal. Vou apagar a segunda pergunta. Vou deixar só a primeira. Meus queridos alunos do Descomplica, que já assistem às aulas desde o início do ano, eu quero em uma palavra, que na verdade não é uma palavra, é um neologismo, uma série de... O Renan já sabe, a Mafê já sabe, 200 milhões de alunos já sabem, já estão respondendo aí. Qual é a nossa sigla, palavra, neologismo, como vocês quiserem colocar? Tá falando aqui no chat. Ah, não diga que eles já estão falando. Quem são os agentes? Eu sei. Fala, Mafê. Você responde mais rápido, né? Sim. Pessoal, eu já tô na telinha. Quem são? É governo. Gomifes, quem são eles? Vai. Governo. Isso aqui foi inventado por um amigo meu, Rafael Pino. Eu sempre faço questão de colocar isso. Ele, porra, ajudou, salvou minha vida nesse sentido. Governo, quem mais? ONGs. ONGs, quem mais? Mídia. Mídia, quem mais? Instituições. Não, indivíduo. Indivíduo, O errei. governo não é uma instituição, a mídia não é uma instituição. Indivíduo. Indivíduo. Que mais? Família. Família, que mais? Escola. Escola, que mais? Sociedade. Sociedade. Só errei um. Mafê, eu não acredito que você errou isso. Gente, a Mafê, ela assiste a todas as aulas, ela ouve tudo que os alunos falam. Eu tenho certeza que se fizessem Enem nessa sala, a Mafê seria primeiro lugar do Brasil e Renan Dolinho segundo. Porque o que eles já assistiram de aulas aqui, 1 milhão de vezes, aulas gravadas, deve ser insuportável ouvir 1 bilhão de vezes tudo que os professores falam. Mas vamos lá. Desculpas a todos os alunos do Descomplica. Eu esperava mais de você, Mafê. Bom, Eu sempre esqueço isso. brincadeiras à parte, pessoal, os gomifes são os agentes, e é claro que de repente em algum contexto pode haver outro, mas eu acho que esses 7 resolvem tudo. E aí, quem tinha perguntado mesmo? Dancing Queen. Dancing Queen, foi a Dancing Queen que perguntou propostas e tal, e aí isso responderia a sua pergunta. Peraí, eu preciso só de uma proposta, posso ter mais? Se você tiver uma, você vai escolher um agente, vai dizer o que ele vai fazer e como ele vai fazer. Se você quiser 2 propostas, provavelmente você vai ter 2 agentes dizendo o que ele vai fazer e como vai fazer, o que eles vão fazer, como eles vão fazer. 3, se você tiver espaço, se for o caso, enfim, tudo é possível. Então vamos lá. Pessoal, como eu disse que ia treinar vocês, vou mudar de cor, tá? Vou mudar de cor para ficar mais claro. O que o governo, lembra, tudo genérico, o que o governo normalmente faz? Vocês sabem? É melhor não esperar, né? Senão vai demorar muito. Bom, eu já dei uma dica aí. O governo normalmente cria leis, e algumas dessas leis podem ser medidas chamadas de ações afirmativas. Turminha? Se vocês sabem do que eu estou falando, ótimo. Se vocês não sabem, sugiro que vocês assistam. Eixo temático, aula 1.
não sei se mais é aula 1, mas enfim, eixo temático de questões sociais. Existe uma questão que fala sobre a criação de ações afirmativas. Se você não sabe o que é isso, só vou dar os exemplos que eu não vou entrar em minúcias. Mas o Bolsa Família é uma ação afirmativa e a política de cotas para acesso ao ensino superior também é uma ação afirmativa. Esses dois exemplos são duas boas referências para você entender o que é esse tipo de ação e eu adoraria ficar falando sobre isso aqui, só que eu não tenho tempo, tá? Outra coisa que normalmente é atribuída ao governo é a fiscalização. Pode ser, como eu falei, por exemplo, a fiscalização feita pela polícia nas escolas em que houver histórico de violência. Pode ser a fiscalização das fronteiras para garantir pelas Forças Armadas, olha o governo aí, Forças Armadas fazem parte do governo, fiscalização das fronteiras pelas Forças Armadas, garantindo que as rotas do tráfico de drogas sejam de alguma forma atacadas, entenderam? Olha como eu estou usando a palavra fiscalização para possibilidades diferenciadas. Terceiro, uma coisa que o governo pode fazer, dependendo do tema, é trabalhar com incentivos. Como assim, Rafael, incentivos? Existem várias formas de você incentivar. Você pode criar obras públicas para você garantir, por exemplo, a empregabilidade de pessoas em determinada região, fora a obra que em si vai trazer algum tipo de melhoria para a sociedade ali presente. Podem ser, por exemplo, incentivos fiscais, garantindo que empresas ou organizações do terceiro setor tenham algum tipo de facilidade. Vejam, o governo pode fazer um monte de coisas dependendo de cada tema. É claro que leis e ações afirmativas costumam ser facilmente associáveis ao governo, a fiscalização de algo também, e ainda incentivos, principalmente do ponto de vista tributário, fiscal, impostos, né? Podem sim ser grandes referências de propostas de solução, de intervenção para vocês, ok? Vamos para outra? Falei do governo, agora eu quero falar das ONGs. Pessoal, eles conseguem ver que isso aqui é um verde diferente do amarelo? Acho que não vai confundir não, né? Se fosse o Diogo aqui, eu acho que seria bem mais complicado. Diogo, aquele bombadinho da equipe daquele Descomplica. Pessoal, o que são as ONGs? ONGs também, as ONGs são associadas ao terceiro setor, e quem não assistiu essa aula depois procura lá. O terceiro setor é o setor que vem para, de alguma forma, preencher lacunas deixadas pelo governo, sem, no entanto, ter fins lucrativos. O fim lucrativo é uma característica do segundo setor, da iniciativa privada, das empresas, ok? Então, olha só, as ONGs, o que elas fazem? Elas preenchem lacunas do governo, principalmente com funções assistencialistas. Como é que é esse assistencialismo? Aí, galera, vocês têm que pesquisar. Eu sugiro que depois você dê uma olhadinha no Google. Mas esse assistencialismo pode ser desde o básico, né? Comida, roupa, já viram campanha do agasalho? Campanha Natal Sem Fome? Todas essas campanhas são campanhas assistencialistas normalmente promovidas por uma ONG. Pode ser assistencialismo na área da saúde. Já ouviu falar do Instituto Ronald McDonald, extremamente famoso, que não tem o dia do Big Mac, o Mac Dia Feliz? Então, não é voltado para crianças com câncer? Isso é assistencialismo. Existem ONGs que fazem assistencialismo em comunidades carentes, dando oficinas profissionalizantes para as pessoas. Dão estudo, algum nível de educação e oficinas de pintura, escultura, teatro, fotografia, rádio e TV. Tem vários projetos interessantes nesse sentido. Até permitindo que as pessoas ingressem depois no mercado de trabalho. Normalmente as ONGs conseguem fazer isso. De novo, preencher lacunas, espaços vazios deixados pelo governo com funções assistencialistas. Ah, e uma coisa que eu gosto de colocar também, garantia de direitos. Sabe direitos básicos, como, por exemplo, direito à documentação? Tem muita gente que não tem documento, tem muita gente que não tem certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF. O cara não tem Bolsa Família, não é nem porque o governo não está fazendo nada, é porque ele não tem o CPF que garante que ele existe e a partir dessa existência ele poderia ter acesso ao benefício dado pelo Estado. Entenderam mais ou menos o raciocínio? Vamos para o terceiro? Tem que falar muito rápido. Vamos lá. Pessoal, M. O nosso M é a mídia. Muito bom. Agora a Mafê já se empolgou, né? Peraí, deixa eu botar isso aqui certinho. Senão não vai ficar me dando dor de cabeça se ficar arriscado. Pessoal, mídia. O que as pessoas sempre falam sobre a mídia? Mídia
sempre falam em campanhas de conscientização, e eu não acho isso ruim não, tá, pessoal? Só que tem um problema. Deixa eu saber se... Campanhas de conscientização. Até aqui eles enxergam, Renato? Campanhas de conscientização. Só que tem um problema. Se você disser mídia, quem? Mídia. O que? Campanhas de conscientização. E não falar como, um abraço. Não estou dizendo que está errado, mas com certeza não é ideal. Porque você pode conscientizar as pessoas de várias coisas sobre vários aspectos. Desde temas do meio ambiente, campanha de conscientização para o consumo consciente de água, campanhas de conscientização contra as drogas, campanhas de conscientização sobre as consequências que as drogas e a violência podem trazer para o dia a dia das pessoas. Esse tipo de especificidade é importante ser trabalhado, tá? Além das campanhas de conscientização, uma coisa que eu adoro falar, e quem assistiu a este temático sabe o que eu estou falando, a mídia, olha que maneiro, tem uma importante função social. Como assim? Gente, gostando ou não, e eu sei que a maior galera coloca a mídia como vilã, quebradeira da Veja, Rede Globo é um absurdo, manipuladores, escambau, todo mundo fazendo aquilo tudo, seja qual for o grupo midiático, a mídia sempre tem uma importante função social. E a melhor metáfora, que não é minha, dos americanos, eles dizem que a mídia funciona como um cão de guarda da sociedade. Olha que metáfora maneira. O que um cão de guarda faz? Um cão de guarda, tá? Digamos que tem um bandido, um monstro, alguma coisa assim. O que o cão de guarda faz quando ele percebe que tem alguma coisa estranha? Primeira coisa, ele late. Segunda coisa, ele ataca. Terceira coisa, ele destrói se ele for um bom cão de guarda, mas no mínimo ele alerta o dono que pode tomar as suas medidas. Olha que metáfora maneira. A mídia pode alertar, a mídia pode denunciar, a mídia pode investigar, a mídia pode atacar, sim, se ela estiver cumprindo sua função social sobre vários aspectos. Isso é ótimo, ok? Beleza? Os americanos até usam uma outra expressão para falar da mídia. Falam que a mídia é o quarto poder. Legislativo, executivo, judiciário, mídia. É como se ela fosse um poder regulador de todos os outros. Vamos mais? Tá tudo bem? Tá no meu horário, né? Mas vamos lá. Pode acabar, Rafa, tá. eu acho. Eles estão gostando, então acho Estão que gostando? pode Que continuar. bom. Pessoal, eu vou colocar aqui indivíduo, família e escola. Cuidado, eles não são a mesma coisa, só que lembra que eu estou falando aqui genericamente. É difícil não generalizar falando mais ou menos a mesma coisa. Quando eu coloco escola, quando eu coloco família, quando eu coloco indivíduo, normalmente a palavra que sobrevém é a palavra educação. E sem dúvida alguma, indivíduo, família e escola, dependendo do contexto, devem ser educados. Se eu tivesse podendo falar rápido, eu perguntaria: a educação que ocorre para cada um desses grupos, nesses níveis, é a mesma ou é diferenciada? E aí você intuiria me responder agora: é uma educação diferenciada. Para começar, a escola tem educação formal, enquanto a família, ela é responsável pela chamada educação informal. E cuidado, não tem nenhuma valoração negativa aqui. Formal é melhor, informal é pior. Não. Elas têm funções complementares. A família, a célula base da sociedade, vai dar os hábitos, os valores, os costumes, o caráter para o indivíduo, que por sua vez vai ser inserido no microcosmo educacional da escola, que vai prepará-lo para o macrocosmo da sociedade. E aí, pessoal, cuidado. Vocês podem falar em investir em educação? Famílias e escolas trabalhando em prol de uma determinada problemática para solucioná-la? Pode. Agora, cuidado. Se só falar em educação, dos 8 milhões e 500 mil alunos inscritos no Enem, 8 milhões e 200 mil vão falar em educar. Eu quero que você eduque. E como essa educação deve acontecer, atingindo, aquela quarta pergunta, efeitos. Quais são os efeitos que eu espero com essa educação? Se for educar por educar, está muito vazio, está mandando mal. Fechou? Por último, temos a sociedade. Muitos alunos me perguntam: peraí, estou sem giz novo, droga, vai ser o amarelo. Pessoal, o que a sociedade pode fazer? Muita gente não sabe o que colocar. De novo, depende do tema.
Se o tema for política, pensa assim, eu quero falar sobre corrupção, impunidade, a má atuação dos políticos. Não é natural que você fale da sociedade, como aconteceu em 2013? A sociedade pode se manifestar, manifestações. A sociedade pode fazer cobranças. É a sociedade que cobra dos políticos, aqueles eleitos para representar o povo, alguma coisa. A sociedade, ela pode ter uma postura ativa e não passiva diante de determinados abusos, determinados descalabros, determinadas condutas inadequadas. Quando você coloca, e aí depende do tema, né? Quando você coloca a sociedade se manifestando, cobrando a atuação dos governantes com uma postura ativa, por exemplo, em relação ao baixo nível cultural da mídia ou a péssima condição dos hospitais públicos, sem dúvida alguma, você está trabalhando a proposta de intervenção. E aí, Dancing Queen. É que eu não sei cantar, mas eu estava com isso na cabeça desde que eu falei Dancing Queen pela primeira vez. Pessoal, isso é a postura ativa que se espera de uma sociedade, dizendo, nós não queremos mais essa educação, nós não queremos mais esse hospital, nós não queremos mais a postura corrupta dos políticos. Sem dúvida alguma, é por aí a proposta de intervenção. Gostaram? Gostaram muito. Querem tirar o print? Sim. Print! Ficou uma zona, né? Mas a culpa é da Mafê com esse negócio aqui. Acabou. E aí? Então agora é a hora mais legal. A hora que você Eu ainda fico aqui, eu me despeço deles. Não se despede, menino. Tô todo sujo. Tô em foco. Não, tudo bem. Fica calmo. Agora é a hora que a gente vai sortear a camisa. Você tá em foco e eu não tô mais? Não, eu tô aqui na telinha. Eu também tô. Tá. Sim. Calma, gente. Eu preciso que você escolha um número de 2. Um número de 2? A. Já vou te falar. Fica pensando. Tipo, mais de 4.000, assim. Sério? Sério. Tanta gente assim? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Calma aí, que eu tô abrindo aqui o formulário de sorteio. Gente, quem colocou o nome e telefone para sorteio é agora ou nunca, hein? Quem não colocou. Depois vocês podem botar esse print lá na página, porque eu quero o meu quadro, que eu nunca escrevi o quadro assim, eu quero me lembrar dele, eu posso esquecer alguma coisa depois. Por favor. Galera do grupo do Descomplica. Fala. Vamos lá. Eu quero o número. É porque tá carregando aqui, gente. São muitas pessoas. Posso fazer que nem Oda, dançar a Macarena? Não. Pode. Hoje tá cansado. Faltam só 3 horas de aula pela frente. Nada, Mafia? Tá, vai. Então, um número. Um número. Um número. Um número. De 2. De 2 até até 5.000. De 2 até 5.000? $4.378. Agora você vai esperar um pouquinho. Por que esse número? Não sei, achei. 4.378. 4.378, Mafé? Eu vou chegar nele. Deveria ter pedido mais baixo? Não, tudo bem. Tô aqui pra me ferrar mesmo. Deixa eu ver o que mais eu posso falar. Vai falando, Rafa. Já sei. Pessoal, a aula regular de hoje nós vamos discutir temas quentes para o Enem. A aula do empurrão, discutiremos temas quentes para o Enem. O que eu tô falando? Que hoje eu vou discutir entre 4 e 6 temas, depende, eu acho que 4 temas é o que vai dar, que eu acho que são interessantes para cair. Ah, Rafael, mas então eu posso apostar num deles? Não, eu não aposto em nada, porque nunca você sabe o que está na cabeça do Enem, e eu não gosto disso. O que eu quero é que vocês sejam, para mim, vocês estão preparados para todo e qualquer tema. Claro que se a gente chegar perto, claro que se a gente falar na semana da prova alguma coisa legal, como eu tô falando aqui, isso vai ajudar vocês, tá? Então fiquem com a gente e deixa eu acabar, 4.378. Fiquem com a gente e assistam aí as aula das 7 às 8h30, de 8h45 às 10h15. Olha Muita só. coisa legal pra gente falar. O DDD Escolher temas com muito cuidado. é 5.5, hein? O DDD é 5.5. 5.5 é D? Eu não sei. Acho que é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Pessoal, bate aí. Eu acho. Eu posso falar besteira. Vamos lá. Já tem o nome?
Já, tô ligando pro Vitor. Ah, e se vocês quiserem temas legais, eu postei hoje 10 temas legais no app do Organiza. No app do Descomplica Organiza, tá? Descomplica Rafa Cunha é a minha turma. Tô postando frases de pensadores, filósofos e ainda os temas legais. Estamos ligando para o Vitor, o DDD é 55. Estamos ligando para o Vitor, o DDD é 55. Alô? Alô? Vitor? Alô, quem fala? Oi, Vitor, é a Mafê do Descomplica, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, você se inscreveu para ganhar uma camisa do Descomplica, certo? Vitor, você tá ao vivo, tá? Você tá ao vivo com a gente? Tô assistindo um programa de auditório. Pra você ganhar a camisa, você tem que dizer qual a cor que o Eduardo... Tá travando. Ah, desculpa, vou falar mais devagar. Você tem que dizer qual a cor da camisa do Eduardo, que foi o primeiro professor a dar aula hoje. Cor da camisa do Eduardo Minion. Vitor, você tá me ouvindo? Tá dando corte na ligação. Vitor, você tá me ouvindo? Você precisa responder qual a cor da camisa do Eduardo. Tá. Você lembra? Branca? Ih, errou! Não ganhou a camisa do Descomplica, mas tudo bem, continua assistindo a gente essa semana até o Enem, ok? Eu vou ligar pra outra pessoa, um beijo. Rafa, escolhe outro número. 812. Por que você não escolheu perto? Desculpa. Mafê, vem aqui pra frente. Eu vou. É porque eu preciso ficar perto do microfone. 812. Gente, não saiam daí. Agora é uma menina. Uma menina. E o DDD é 85. 85? Ceará. Fortaleza, eu acho. Especificamente, né? Região de Fortaleza. Sempre vou ao Ceará. Espera que eu fiz besteira. Gente, Legal. se eu fosse o Oda, eu ia ficar aqui dançando e fazendo um monte de coisa, mas eu não sei fazer muita piada, não. Então, É a Natasha. Natasha com DDD 85. Natasha com DDD 85. Natasha. Calma que tá chamando. Acho que não tá no violão. Segura sua camisa, né? Alô? Natasha? Oi, é a Mafê do Descomplica, tudo bem? Você está ao vivo. Meu Deus, sério? Sério? Oi, Nath. Você tá assistindo a gente agora? Sim. Sim? Então você sabe responder para ganhar uma camisa do Descomplica. Qual é a cor da camisa do Eduardo, o primeiro professor que deu aula agora no aquecimento? Não é essa aqui, é do Eduardo. Amarelo. Amarela, ganhou! Aê! Muito bom, Natasha. Natasha, eu vou te ligar daqui a pouquinho pra você me dar o endereço pra eu mandar a camisa pra você, ainda pra usar pro Enem, tá bom? Ok. Então tá bom, obrigada, um beijo. Beijo, Nath. Pessoal, Gente, quer falar alguma coisa? é isso. Deixa eu só me despedir deles. Pessoal, daqui a meia hora, daqui a 33 minutos eu tô voltando. Aula regular, empurrão para o Enem, 3 horas de diversão comigo, temas quentes para o Enem. Vamos discutir tudo que pode aparecer, treinar nosso poder de argumentação, nossas propostas de intervenção com base no que eu falei aqui. Tenho certeza que vai ser um grande momento, tá? Beijos, abraços, até daqui a pouco. Mafê, Nós. beijo, tchau, tchau. Olha só, Tchau, galerinha. dá a camisa, menino. Ah, tem que devolver? Sim, Ai. a camisa da Natasha. Olha só, gente, vou dar os últimos recadinhos pra vocês. Obrigada por terem assistido. Amanhã tem aula de movimentos sociais da Primeira República, tem aula de fonte de energia, história e geografia, ok? Mesmo horário, 5 horas, mesmo link, tá? Esse link que a gente passa pra vocês no evento. Mesma coisa, a gente vai estar com vocês no Twitter. E não esqueçam que quinta-feira tem mais e sexta-feira tem o aulão 12 horas, de 9 da manhã às 9 da noite. Então tem aula pra caramba, sorteio pra caramba, vai ter camisa, vai ter pizza Domino's, vai ter mochila aquática, vai ter tablet, vai ter, falei, mas o que? Vai ter camisa Chico Rei, vai ter ingresso Cinemark. Nossa, a Tim vai ajudar a gente com as ligações. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Vocês vão ganhar muita coisa, muitos prêmios, revisar.
só do jeito que a gente sabe. Vai ter Oda preparou música, acho que o Oda preparou algumas coisinhas pra vocês e todos os professores vão chegar aqui sabendo o que eles fazem, fazendo o que eles fazem melhor, né? Que é dar aula com muita zoeira. E eu acho que é isso que vocês gostam também. Então até amanhã, pra quem vem amanhã, até mais tarde pra quem vai assistir a gente às 7 horas na aula regular dos assinantes do Descomplica. E a gente se vê. É isso. Tchau, tchau.